Então, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Ilziane. E hoje a gente vai ver um pouco como é que se dá o litisconsórcio e a intervenção de terceiros dentro do processo civil. Então, como eu relatei, é um conteúdo bastante extenso, mas de extrema importância dentro do processo civil, dentro do processo do trabalho. Então, o que vocês vão estar vendo aqui hoje servirá tanto no âmbito civil quanto no âmbito trabalhista. Por isso é importante, né, eu estou sempre fazendo essa ligação do processo civil com as outras áreas do direito. É importante ter um bom processo civil para que você possa ser um bom advogado, para que você possa também advogar de forma com qualidade no processo de trabalho, porque nós usamos muito as regras do processo civil no âmbito trabalhista. Tá? Então, eu falei que trouxe muito conteúdo hoje, porque realmente o assunto é muito extenso, mas eu tentei resumir o máximo que eu pude. Se não der tempo a gente fechar esse conteúdo hoje, litisconsórcio e intervenção de terceiros, a gente continua esse conteúdo na próxima aula, tá bom? Desde já agradeço a presença de vocês, prestem muita atenção, porque é um assunto um pouco complicado, mas é um assunto extremamente necessário, porque é muito comum de se ver litisconsórcio e intervenção de terceiros dentro do processo civil. E a gente tem que saber lidar com essas regras dentro do âmbito do processo civil e também no processo de trabalho. Então, o que eu vou estar falando aqui hoje serve muito também para o processo de trabalho. Quem já pagou o processo de trabalho comigo no último semestre vai lembrar de muita coisa que a gente viu aqui hoje. Bom, eu vou compartilhar com vocês os slides. Bom, gente, então, dentro do litisconsórcio, intervenção de terceiros, a gente acaba estudando pluralidade de partes dentro do processo. E essa pluralidade de partes vai ocasionar uma série de fatores que vão ordenar o processo conforme a atuação dessas partes. E o que seria? Primeiramente, eu dividi a aula de duas formas. Nós vamos estudar primeiro o litisconsórcio dentro do processo civil, em seguida, a gente parte para intervenção de terceiros. Então, eu repito para quem está entrando agora. Como o assunto é um pouco extenso, eu tentei resumir o máximo possível. Se a gente não conseguir encerrar esse conteúdo hoje, na próxima aula a gente dá continuidade, ok? Bom, e dentro do litisconsórcio, tá? O que a gente vai estudar? O que quer dizer litisconsórcio? Litisconsórcio quer dizer pluralidade de partes. Pluralidade de partes dentro do processo, em um dos polos ou em ambos. Então, quando eu falo que eu tenho litisconsórcio, eu estou falando que em um polo, seja o polo ativo ou lá o polo passivo do processo, eu tenho pluralidade de partes. Por isso que eu digo que eu tenho uma cumulação subjetiva, ou seja, cumulação de partes. Então, eu posso ter dois autores contra um único réu, eu posso ter um autor contra dois, três réus. Não necessariamente eu tenho que ter litisconsórcio em ambos os polos, tá? Mas se eu tenho pluralidade de partes em um único polo da ação, eu digo que tenho litisconsórcio. Essas partes dentro do processo, elas são chamadas de litisconsortes. Então, quando o juiz, ele em seus despachos, seus pronunciamentos, ele se dirige às partes, ele pode estar chamando elas de litisconsórcio. Então, essa nomenclatura é comum. E aí, quando é que eu vou ter litisconsórcio no processo? Não é necessariamente porque eu quero abrir um processo com um amigo meu, porque a gente quer entrar junto. Não, tem uma série de fatores que requisitos, que vai estabelecer a obrigatoriedade ou não do litisconsórcio. Então, aqui a gente já pode antecipar para vocês. Vai existir possibilidades de litisconsórcio obrigatoriamente dentro do processo, mas também tem a possibilidade de um litisconsórcio facultativo, onde as partes elas já ingressam com a ação, já ingressam com a demanda com esse litisconsórcio formado. Existe também a possibilidade do litisconsórcio
Eu acho que eu estava mudo, né? Mas voltei aqui, perdão aí qualquer problema. Então, quais são as hipóteses em que acontece essa pluralidade de partes no processo civil? Então, primeiramente, há a possibilidade do direito material tocar a mais de um titular ou tocar a mais de um obrigado, ou seja, o direito material, aquilo que se pretende, a tutela pretendida com a ação, ela pode tocar a mais de um titular de direito ou pode tocar a mais de um obrigado. Quem seria esse titular do direito? Seria o autor da ação, polo ativo. Então, o bem material requerido, ele pode ser tocado a uma ou mais pessoas. Se eu tenho mais pessoas, então eu digo que eu tenho um litisconsórcio ativo. Mas esse direito material pode tocar também a mais de um obrigado. Existe mais de uma pessoa obrigada a cumprir aquela tutela pretendida, obrigada àquela pretensão. Então, aqui também eu tenho a possibilidade de um litisconsórcio. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é quando existe uma conexão entre os pedidos formulados pelos diversos autores. Então, não necessariamente tem que ser pedidos iguais, mas existe uma conexão entre o pedido, entre a causa de pedir, existe uma relação ali comum àquelas partes que faz com que elas se unem para entrar com uma demanda. Então, há uma conexão entre os pedidos formulados por esses diversos autores. Ou então, há uma obrigação que ela é conexa a vários réus. E aí, no decorrer da aula, eu vou estar mostrando alguns exemplos para que isso possa ficar de uma forma mais elucidativa para vocês, ok? Conforme eu for explicando as espécies de litisconsórcio, os exemplos vão sendo mostrados para vocês. Qualquer dúvida, vão apontando aí, tá? Então, o litisconsórcio está previsto no CPC, no Código de Processo Civil, dos artigos 113 a 118 do CPC. Então, nós já sabemos que quando eu falo em litisconsórcio, eu falo em pluralidade de partes no processo, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ou em ambos os polos, tá? Isso é perfeitamente comum. Por exemplo, numa relação trabalhista é muito comum vários empregados que têm uma demanda em comum, que tem uma conexão de pedidos, ou seja, eles foram demitidos ao mesmo tempo e não receberam a sua rescisão contratual. Então, é comum que todos esses empregados, vamos supor 5 empregados, ajuizem uma mesma ação em face de um único empregador. Tá? Então, essa pluralidade de partes ela pode acontecer em ambos os polos ou em apenas um polo. Ainda que sejam vários litisconsortes, eu tenho uma única demanda, tá? Isso não significa que sejam vários processos. É uma única demanda formada por várias partes. Daí a pluralidade de partes. Então, quando eu falo de litisconsórcio, eu estou falando de uma cumulação subjetiva de pessoas, de partes em um dos polos da ação. Qual é o objetivo disso? Essas partes, elas poderiam ajuizar as ações separadamente? Poderia. Mas o primeiro ponto, a gente viu que, eu estou aqui às vezes parando para mexer, mas é para aceitar as pessoas que estão ingressando na aula. Nós vimos no slide anterior que uma das hipóteses é o direito material tocar a mais de uma pessoa, a mais de um titular do direito. Então, se essas duas pessoas, por exemplo, entrarem com uma mesma demanda, seria uma única demanda que iria resolver duas questões de duas partes, né? Apesar do direito material ser comum entre elas, mas estaria resolvendo duas questões em uma única demanda. Então, eu tenho aí uma economia processual, porque ao invés de duas demandas, eu teria apenas uma, e essa única demanda iria resolver várias questões ao mesmo tempo. Então, é uma economia processual.
E o outro objetivo é impedir decisões diferentes para casos comuns. Então, se eu tenho uma relação, pedidos em comum entre essas partes, pode ser que várias ações divididas, cada uma pode ter uma decisão diferente, porque cada uma foi admitida por um juiz diferente, juízes têm entendimentos diferentes. Então, o objetivo também é impedir decisões divergentes, diferentes, para casos semelhantes, para casos que tenham um direito material em comum, tá? Então, vou dar aqui um exemplo bem rápido para vocês entenderem do que a gente está falando. Vamos supor, deixa eu ver quem está online aqui, tá? O Adalberto, o Alan e a Ana Caroline. Vamos supor que a Adalberto, a Alan e a Ana Caroline, eles, concurseiros, resolvem fazer um concurso lá em Fortaleza. E resolveram pegar o ônibus, sei lá, Guanabara, e chegaram até Fortaleza. Quando chegaram lá, ao descer na rodoviária, se depararam com uma situação terrível. A bagagem dos três tinha sido extraviada na viagem. Nem a bagagem de Adalberto, nem de Alan Bruno, nem de Ana Carolina foi encontrada ao chegar na rodoviária. E aí, os três têm um direito material em comum, eles podem pleitear uma indenização por danos materiais em face da Guanabara, por danos morais. E aí, eles podem entrar com ações em separado, podem, tranquilo, nada impede que eles ajuizem cada um sua ação individualmente em face da Guanabara. Mas também seria interessante que, em comum, eles ajuizassem a mesma ação, tendo em vista que o direito material deles é semelhante, eles estão pedindo a mesma coisa. Apesar de que os valores que cada um iria receber de dano material pudesse ser diferente, porque um teria um notebook na mala, o outro não, por exemplo, isso aí seriam critérios de julgamento que não impediriam esse litisconsórcio, tá? O que importa é que a causa de pedir era a mesma, né? Eles estavam em viagem e tiveram a bagagem extraviada. E o pedido também seria comum, que seria o dano moral e dano material pelo extravio dessa bagagem, apesar de que os valores que cada um receberia pudessem ser diferentes. Então, aí promove uma economia processual, porque o juiz iria julgar numa única demanda 3 pedidos, né, de 3 pessoas e iria impedir decisões diferentes para casos em comum. Né? Poderia ser que, se cada um ajuizasse sua ação em separado, poderia acontecer de, sei lá, o Ana Carolina ter procedência da ação e o Alan Bruno improcedência. Acabaria que um ficaria frustrado por ter perdido e o outro ter ganho a ação, já que estavam na mesma situação. Então, é comum isso acontecer. Às vezes, o cliente ele se depara com essas situações. Por que o meu caso foi procedente, do outro foi improcedente, porque eram situações semelhantes. Então, isso é importante para impedir essas decisões diferentes em casos semelhantes. Bom, e aqui um ponto muito importante do litisconsórcio é entender as classificações. Tá? O mais importante que considero dentro do litisconsórcio é entender as suas classificações, como elas ocorrem, quando que é obrigatório, quando que não é, e como esse litisconsórcio vai gerar algumas regras particulares para os litisconsórcios, tá? Então, quanto aos sujeitos envolvidos, eu tenho essas duas classificações. Eu tenho o litisconsórcio ativo, que é quando eu tenho, já falei para vocês, mais de um autor no processo, e o litisconsórcio passivo, quando eu tenho pluralidade de réus. Eu posso ter, ao mesmo tempo, litisconsórcio ativo e litisconsórcio passivo, ou posso ter apenas um, tá? Quanto ao momento em que eu acho que acontece a primeira classificação, todo mundo já entendeu. É bem simples. Litisconsórcio ativo, eu tenho pluralidade de autores. Litisconsórcio passivo, eu tenho pluralidade de réus. Quanto ao momento em que esse litisconsórcio ele se estabelece no processo. Eu tenho o litisconsórcio inicial, como o nome já diz, esse litisconsórcio, ele nasce com a propositura da ação. As partes já ajuizam a ação com o litisconsórcio formado. Tá aí o exemplo bem claro do Alan, do Adalberto e da Ana Carolina, que foram até Fortaleza para fazer o concurso público.
Então, os três resolveram ingressar com a demanda com esse litisconsórcio formado. Então, aí é um exemplo de litisconsórcio inicial, porque já começa na instauração da relação processual. Esse litisconsórcio inicial, ele vai ser sempre facultativo. A gente vai ver isso mais adiante. E o litisconsórcio incidental. Quando a gente escuta esse nome incidental dentro do direito, a gente está sempre relacionando a algo que está acontecendo com o processo em andamento. Então, surge no curso do processo. Tá? Então, o litisconsórcio incidental, o processo se iniciou com um autor e um réu, e no decorrer da demanda, alguém entra no processo formando um litisconsórcio. E aí que vai ser importante, por isso que é importante estudar a intervenção de terceiros em seguida, porque a intervenção de terceiros, ela vai provocar esse litisconsórcio incidental. Quando um terceiro, ele intervém na ação, se juntando a um dos polos, seja do polo ativo ou polo passivo, e aí eu vou ter um litisconsórcio formado, certo? É um litisconsórcio incidental. Então, para resumir aqui o nosso litisconsórcio inicial e incidental, o inicial surge com a propositura da ação, o incidental, ele acontece com o processo em andamento, em razão de algo posterior que aconteceu. Pode ser que o réu, ele denuncie a lide um terceiro, esse terceiro vai entrar no processo, no polo passivo também. Então, é um litisconsórcio incidental, um litisconsórcio passivo. Então, esse litisconsórcio incidental, ele pode acontecer quando esse terceiro ingressa na ação, certo? Seja porque alguém provoca esse terceiro, ou porque ele tem o interesse de ingressar na ação. Então, as outras modalidades que nós temos, que são um pouco mais complicadas, são essas que eu estou trazendo agora. Então, o litisconsórcio inicial, incidental, bem tranquilo. E as outras modalidades que nós temos? A primeira, necessário ou facultativo, e a segunda, unitário ou simples ou não unitário. Então, a primeira classificação, conforme possam ou não as partes dispensar ou recusar a formação da relação processual plurima. Eu tenho o litisconsórcio necessário ou facultativo, ou seja, as partes, elas podem ingressar com o litisconsórcio, porque é facultativo, ou elas têm a obrigação de entrar com o litisconsórcio porque é necessário. Então, aqui, conforme a possibilidade das partes de dispensar ou recusar a formação desse litisconsórcio, ele vai ser necessário ou facultativo. Então, já a gente chega numa classificação numa explicação mais aprofundada disso. Então, observa logo a nomenclatura. Se ele é necessário, o nome já diz tudo. Ele é necessário, ele é obrigatório, sob pena de extinção do processo. Então, a parte, ela já tem que ingressar com a demanda com aquele litisconsórcio formado, sob pena do juiz determinar que ela providencie a formação desse litisconsórcio, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. E aí a gente vai ver alguns exemplos desse litisconsórcio necessário. Também afirmo, não é difícil, tá? É bem fácil de entender. E o facultativo é o mais fácil ainda de se compreender. O litisconsórcio facultativo é quando as partes elas têm a possibilidade de ingressar com o litisconsórcio ou de ajuizar suas ações individualmente. Exemplo que a gente deu aqui do Adalberto, do Alan e da Ana Caroline, que poderiam ajuizar a ação em separado ou poderiam entrar com o litisconsórcio. Nada impediria que eles entrassem com o litisconsórcio, mas também nada os obriga de ajuizar essa ação já com o litisconsórcio formado. Então, ele não é obrigatório, tá? E do ponto de vista da uniformidade da decisão. Então, observa que a primeira modalidade, essa que está em cima, necessário ou facultativo, está relacionado com os sujeitos do processo. Eu preciso formar o litisconsórcio, eu preciso ajuizar a ação com o litisconsórcio formado, ou eu tenho a faculdade de formar ele ou não. Então, aqui está relacionado com os sujeitos do processo. A parte de baixo do slide está relacionado, a outra modalidade está relacionada com a decisão. Se a decisão do juiz precisa ser uniforme entre as partes, ela precisa ser uma decisão comum para as partes envolvidas, para os litisconsortes,
aí nós vamos ter essa outra modalidade. Litisconsórcio unitário. Unitário é quando o juiz vai dar uma decisão uniforme para todos os litisconsórcios envolvidos. Ele vai dar uma decisão em comum para aqueles litisconsórcios e não tem outra opção. E a segunda modalidade, o litisconsórcio simples, ou seja, embora o litisconsórcio tenha se formado, o juiz não tem essa obrigação de dar a mesma decisão para todos os litisconsórcios. Ele pode dar decisões diferentes para os envolvidos. Exemplo bem claro também de Adalberto, Alain Bruno e Ana Carolina, que tiveram sua bagagem extraviada a caminho de Fortaleza pela Guanabara. Então, cada um ajuizou a ação pedindo danos materiais, danos morais, pela mesma causa de pedir. Todavia, o juiz pode dar decisões diferentes para eles. Cada um pode receber uma indenização diferenciada, tá? Então, essa classificação é muito importante para se entender os próximos passos do litisconsórcio. Quando é que eu vou ter o litisconsórcio facultativo? Então, ele é a regra. É a modalidade mais comum de litisconsórcio. E está prevista no artigo 113 do CPC. É a modalidade mais comum, é a mais utilizada. Porque o necessário ele só vai acontecer em outras situações previstas, como situações previstas em lei, ou quando a relação contratual exige que eu forme aquele litisconsórcio. Eu não vou ter outra... Para que o processo tenha o seu trâmite regular, eu preciso formar aquele litisconsórcio necessário. Então, são exigências para que o processo tenha um andamento regular. Aqui no facultativo, não, ele é a modalidade mais comum. Não tem tantas regras. Então, esse litisconsórcio facultativo, ele é formado no momento da instauração da relação processual. Então, as partes elas já ingressam com a ação, com aquele litisconsórcio formado, seja do polo ativo, polo passivo ou em ambos. Então, um exemplo desses empregados que foram demitidos sem receber a sua rescisão contratual. Então, esses empregados, os três resolvem ajuizar a ação ao mesmo tempo, uma única ação envolvendo os três autores e as empresas envolvidas. Podem ser uma ou duas empresas, vai depender se existe uma terceirização aí. Então, ele acontece por vontade das partes. Não há obrigação em lei para que você ajuize um litisconsórcio facultativo. Como o nome já diz, ele é uma faculdade das partes. Vai da sua própria vontade instaurar a relação processual com aquele litisconsórcio formado, tá? Então, os pedidos são reunidos pelos diversos autores, podem ter desfechos diferentes. Quando eu falo que os pedidos reunidos por diversos autores podem ter desfechos diferentes, eu estou falando no litisconsórcio aqui simples, que é quando a decisão não precisa ser uniforme para os litisconsórcios envolvidos. Então, o litisconsórcio facultativo, ele vai ser um litisconsórcio também simples, porque o juiz pode dar decisões diferentes para esses litisconsórcios. O juiz não tem uma obrigação de dar uma decisão uniforme para eles, certo? Aqui no artigo 113, vou tentar ser um pouco mais rápida por conta do tempo e por conta do conteúdo, que é um pouco extenso. O artigo 113... O pessoal entrando aqui. Então, o artigo 113 fala do litisconsórcio facultativo. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando, primeira hipótese, entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente àquela lide. Então, há pedidos em comum, há causa de pedidos em comum, ou as obrigações a serem cumpridas por aquilo que se pede, ela obriga mais de uma pessoa. Então, há uma comunhão de direitos ou há uma comunhão de obrigações. Quando eu falo comunhão de direitos, eu estou falando de polo ativo. Quando eu falo de obrigações, de comunhão de obrigações, eu estou falando do polo passivo, que é o obrigado a cumprir a pretensão que se pede. Segunda situação, entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedido. Então, existe uma conexão, existe uma situação que interliga aqueles pedidos, aquela causa de pedido. E terceiro,
ocorrer uma afinidade de questões por ponto comum, de fato ou de direito. Então, observe, não precisa ser igual, não precisa ser tudo igualzinho para todas as partes. Basta existir uma afinidade, tanto com relação ao fato quanto ao direito, certo? Então, precisa existir essa comunhão para que o litisconsórcio possa ser formado, tá? Não precisa ser idêntico para todos. As obrigações não precisam ser idênticas, os pedidos não precisam ser idênticos. Já o litisconsórcio necessário, como o nome já está aqui ressaltando, ele é obrigatório. Não há possibilidade alguma dele ser dispensado. As partes não podem dizer, eu não vou ingressar com essa ação com esses 2 réus, eu não quero. Não há essa possibilidade. Se ele estiver dentro dessas regras, desses critérios do litisconsórcio necessário, não existe qualquer possibilidade da parte dispensá-lo, tá? Então, ele é obrigatório. Primeiro momento, o juiz ele não vai extinguir o processo se a parte não for mais litisconsórcio necessário, ou seja, eu não entrei com a ação contra A e B, como deveria ser, entrei só contra A, o juiz vai me intimar para que eu regularize esse polo processual, sob pena de extinção do processo em resolução do mérito. Por que isso? Porque a decisão, a sentença, ela para produzir os seus efeitos, para ela ser eficaz, ela precisa da aceitação desses litisconsórcios, é obrigatória a presença deles. Tá? A gente vai ver aqui exemplos bem tranquilos sobre isso. Então, temos as 2 hipóteses no artigo 114 do CPC. O litisconsórcio será necessário ou por disposição de lei, vai existir algum artigo, algum dispositivo de lei que vai determinar que você peça a citação de todas aquelas pessoas, ou então, quando pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsórcios. E esse aqui é um ponto que pode ser um pouco mais confuso. Por quê? Na primeira parte do artigo diz que a lei está exigindo que você forme o litisconsórcio, tá? Ela não vai estar falando tem que formar o litisconsórcio. Você lê o artigo e vai subentender que ali que você forme aquele litisconsórcio, que você ajuize a ação contra aquelas pessoas. E o segundo ponto, né? A natureza da relação jurídica controvertida, ela vai te mostrar que você precisa ajuizar a ação contra aquelas 2 pessoas, porque só contra uma a sentença não vai produzir os efeitos que você quer. Então, isso vai acontecer bastante quando você quer uma rescisão contratual, em que de um lado desse contrato eu tenho 2 ou mais pessoas. Então, eu vou ter que chamá-las todas para rescisão contratual. Então, aqui vai de você entender, nós não temos exemplos específicos. Vou trazer alguns exemplos, mas não tem um rol taxativo do que seria essa relação jurídica controvertida. Cada caso, cada contexto que chegar para você, você vai ter que entender que eu preciso formar um litisconsórcio necessário. Então, esse é um ponto que pode ser um pouco mais difícil na prática de entender. Mas eu acredito que com os exemplos vocês vão poder assimilar um pouco mais. O artigo 115, no parágrafo único, diz que nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcios, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Então, como eu falei para vocês, se eu ajuizei uma ação onde eu deveria ajuizar com o litisconsórcio necessário, mas eu coloquei uma pessoa no polo passivo, por exemplo, o juiz ele vai me dar esse prazo para que eu regularize o polo passivo sob pena de extinção do processo. Tá? O juiz não pode simplesmente incluir essas pessoas. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, por imposição de lei. Um exemplo muito claro. Quem já pagou direitos reais, direito das coisas, vai relembrar desse conteúdo. O artigo 73 do CPC fala que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casado sob o regime de separação absoluta de bens. Aqui eu tenho um exemplo claro, né? Não é nem do conteúdo aqui, mas do litisconsórcio facultativo. O cônjuge, ele pode ajuizar uma ação com outro cônjuge sobre uma ação que verse sobre o direito real imobiliário.
mas ele pode simplesmente ajuizar sozinho, desde que ele tenha o consentimento do outro cônjuge. Isso para ajuizar. O artigo está falando para propor ação. Detalhe, não é qualquer ação, é a ação que verse sobre direito real imobiliário. Quem já pagou o direito das coisas ou direitos reais vai lembrar disso. O que são essas ações que podem versar sobre o direito real imobiliário? Ações que versem sobre bens imóveis e que tenham uma relação de propriedade ou de posse. Então, uma ação de manutenção de posse, reintegração de posse, reivindicatória, ação de missão na posse, um uso capião, tá? Então, para ajuizar, eu preciso só da autorização do outro cônjuge. Poderia ajuizar com litisconsórcio, mas é facultativo aqui. Todavia, o parágrafo 1º nos relata o seguinte: ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre o direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Então, aqui está falando que se o casal for casado no regime de comunhão parcial de bens, de comunhão total de bens, salvo, né, no caso de separação absoluta, esses cônjuges deverão ser necessariamente citados. O que ele está dizendo aqui para mim? Ele está dizendo quem é que é citado no processo, gente? Só quem é citado no processo é réu. Não existe citação para autor, tá? A citação ela só acontece uma única vez no processo, que é para dar ciência ao réu de que o processo existe e que quem é a parte que está ajuizando a ação contra ele, que a ação é aquela, qual é o número do processo, determinando que ele apresente sua defesa sob pena de revelia e confissão ficta, tá? Então, a citação ela só acontece uma única vez e é endereçada ao réu. Então, quando eu estou falando que ambos os cônjuges serão necessariamente citados, ou seja, eu tenho obrigação de ajuizar uma ação de direito real imobiliário, já ajuizando contra um casal que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, tá? Que não seja separação absoluta. Então, aqui é um exemplo onde a lei está impondo que, numa ação que verse sobre o direito real imobiliário, eu preciso ajuizar essa ação contra ambos os cônjuges, tá? Porque aí já envolve a questão do patrimônio do casal, pode afetar o outro. Então, é para assegurar os direitos desse cônjuge. Não sei se vocês entenderam, mas estou disposta a tirar quaisquer dúvidas sobre isso depois, tá? Esse é um exemplo onde a lei está impondo, né? Então, a outra situação é quando a eficácia da sentença depender da citação de todos os envolvidos. Então, eu não vou ter rol taxativo, como eu tenho aqui no caso que eu mostrei agora no artigo 73 do CPC, em que eu vou ter que entender, no contexto da situação, para que a sentença produza os efeitos que eu quero, eu preciso ajuizar a ação contra aqueles litisconsórcios, obrigatoriamente. Então, o contexto da situação é que vai me relatar isso. Então, um exemplo bem claro. Uma anulação de casamento. Então, se eu ajuizo uma ação, deixa eu procurar um boy aqui. Se eu ajuizo uma ação, vamos lá, o Josenilson. Eu morro de amores pelo Josenilson, né? Vamos supor que eu sou apaixonada por ele, mas ele se casa com uma outra pessoa e eu fico revoltada e eu vou caçar meios de anular aquele casamento. E aí, se eu descobrir, por exemplo, que o Josenilson tinha um impedimento para casar, eu vou entrar com uma ação de anulação de casamento contra o Josenilson. Eu vou ter a obrigação de entrar com a ação também, na mesma ação, colocar no polo passivo, o Josenilson e a sua cônjuge. Eu não tenho como anular o casamento só para uma pessoa. A sentença não vai produzir os efeitos só para uma pessoa. Não tem a menor possibilidade. Então, observe, o contexto que me foi relatado, que chegou para mim, vai me mostrar que eu tenho que ajuizar a ação contra aquele casal. Então, eu tenho um litisconsórcio necessário passivo, ok? E olha que coisa interessante. Não, o assunto está mais adiante, né? O litisconsórcio unitário. Mas vamos aqui relembrar. Se o litisconsórcio unitário, que eu já expliquei para vocês anteriormente, é aquele em que o juiz dá uma decisão uniforme para as partes envolvidas, aqui nessa anulação de casamento, o juiz iria dar uma decisão uniforme, porque ele não pode deixar um casado e o outro não. Não é isso?
Então, aqui seria um litisconsórcio passivo, casal, duas pessoas no polo passivo, marido e mulher. Seria um litisconsórcio também necessário, porque a sentença, para produzir os seus efeitos, ela precisa da citação de ambos os cônjuges, porque é uma anulação de casamento, não tem como anular o casamento só para um deles, e o outro não sentir os efeitos dessa sentença. E também vai ser um litisconsórcio unitário, porque o juiz vai dar uma decisão uniforme para as partes envolvidas, né? Não tem como deixar um casado e o outro não. Entendeu como não é difícil? Né? É só analisar o contexto dos fatos que são relatados aqui. Um outro exemplo é a anulação de um contrato, onde eu tenho várias partes, né? Um contrato plurilateral. Então, se eu tenho um contrato com uma construtora, contra duas partes, contra uma construtora e, sei lá, com duas empresas envolvidas. Se eu quero anular aquele contrato porque ele não está mais me servindo, porque houve descumprimento do contrato, enfim, qualquer situação que cause o rompimento de um contrato. Eu não tenho como rescindir o contrato apenas contra uma das partes se eu firmei aquele contrato naquelas condições com aquelas duas empresas. Então, eu tenho que chamar as duas para a relação, porque eu estou insatisfeita com o conjunto. Certo? Então, é o contexto que vai realmente nos dizer, nessa situação, se ele vai ser necessário ou não. Tá? Então, a característica do litisconsórcio necessário é a indispensabilidade da participação de mais de uma pessoa em um dos polos. Então, ou vai ser por força de lei, ou porque os titulares da relação jurídica, a sentença precisa da citação de todos eles. E uma atenção, não necessariamente esse litisconsórcio necessário vai implicar uma decisão uniforme, tá? O Código Civil, o CPC anterior, ele fazia uma confusão entre esses conceitos, litisconsórcio necessário e unitário, dizendo que o litisconsórcio necessário seria aquele em que o juiz iria dar uma decisão uniforme para todos os envolvidos. E aí veio o novo CPC e corrigiu esse erro, porque uma coisa não significa outra. Então, não necessariamente um litisconsórcio necessário vai me render uma decisão pelo juiz uniforme para todos os envolvidos. É muito comum que seja, mas não é obrigatório, ou seja, não necessariamente vai implicar uma decisão uniforme. Mas é muito comum que no litisconsórcio necessário o juiz dê decisões uniformes, tá? Mas vai depender de cada caso. Não vamos confundir uma coisa com a outra. Então, o litisconsórcio unitário, acho que já deu para entender, é aquele quando a decisão da causa deva ser uniforme para todos os envolvidos. Então, a decisão deve ser equivalente para todos, certo? Vou passar aqui porque já ficou bem entendido. E o não unitário, ou simples, é o contrário. É aquele que o juiz tem a liberdade de dar decisões diferentes para todas as partes envolvidas. Então, vamos relembrar aqui essa diferença. Eu tenho um litisconsórcio ativo e passivo. Ativo, quando eu tenho mais de um autor. Passivo, quando eu tenho mais de um réu. Eu tenho um litisconsórcio inicial e incidental. Inicial é aquele que as partes já ingressam com a relação processual com o litisconsórcio formado. Por exemplo, um autor contra dois réus. A ação já foi protocolada com esse litisconsórcio formado. O litisconsórcio incidental é aquele em que eles se formam no decorrer do processo. E isso geralmente vai acontecer na intervenção de terceiros, quando um terceiro intervém no processo em um dos polos. A gente vai entender isso um pouco mais adiante. E aí eu vou ter litisconsórcio necessário ou facultativo e unitário ou simples. Necessário ou facultativo. Vamos lá, necessário é aquele em que a lei me impõe essa formação, ele é necessário, ou seja, não há possibilidade alguma de dispensar essa modalidade. E ele acontece por imposição de lei ou quando, para que a sentença tenha sua eficácia, eu preciso da aceitação de todos os envolvidos, tá certo? E o litisconsórcio unitário é aquele em que o juiz vai dar uma decisão uniforme para todos os envolvidos. E o litisconsórcio simples é quando a decisão do juiz pode ser diferenciada entre as partes. Um lembrete, não necessariamente o litisconsórcio necessário vai gerar uma decisão uniforme, ok? E aí eu ainda tenho a possibilidade de um litisconsórcio multitudinário,
que é um litisconsórcio onde já tem uma multidão de sujeitos, já tem uma quantidade muito grande de pessoas, ou vários autores, ou vários réus. E isso pode comprometer o andamento do processo, pode comprometer a atividade jurisdicional, porque quanto mais gente no processo, são mais intimações que devem ser endereçadas, são mais citações que devem ir, mais situações que o oficial de justiça vai ter que agir. Então, tudo isso promove uma demora processual, né? Um retardo do processo. O processo em si já não é muito célere. E aí isso pode comprometer o andamento da atividade jurisdicional. Então, o que acontece? O juiz ele pode limitar essa quantidade de litigantes, de litisconsortes, isso se o litisconsórcio for facultativo, porque o necessário, vocês já viram, é necessário, tem que ter, não tem possibilidade de fragmentar aquela relação processual. Então, quando ele é facultativo, o juiz ele pode fragmentar, dividir aquela ação em duas e vai se formar uma nova relação processual, tá bom? Quando eu já tenho aqui uma quantidade muito grande de pessoas que possam comprometer o andamento daquele processo, certo? Então, o artigo 113, parágrafo 1º, diz que o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes em fase de conhecimento, na liquidação da sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou cumprimento da sentença. Então, há um problema aí de ordem de tramitação do processo e aí esse litisconsórcio precisa ser fragmentado. E aí, um ponto interessantíssimo sobre o litisconsórcio dentro do processo é a relação deles com a questão dos prazos e deles uns para com os outros. Então, o artigo 117 nos relata que os litisconsortes serão considerados, em relação com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto o unitário, caso em que os atos e omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Então, embora eu tenha um litisconsórcio formado por várias pessoas, cada litisconsorte ele é uma pessoa única, ele é uma pessoa individualmente considerada. Ele é um litigante distinto. Não necessariamente ele precisa ir com o entendimento dos demais, com o posicionamento dos demais. Ele tem a liberdade de agir no processo como se fosse um único litigante, certo? No entanto, quando eu tenho um litisconsórcio unitário, os atos e omissões desse unitário jamais poderão prejudicar os outros litisconsortes, mas irão beneficiar. Então, quando eu tenho um litisconsórcio unitário, que é aquele em que o juiz vai dar uma decisão uniforme para todos os envolvidos, nesse caso, os atos, né, o que ele vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer, não vai prejudicar os outros litisconsortes. Por exemplo, se esse unitário deixar de apresentar defesa. Só ele vai ser réu. O que for ruim, o que for prejudicar, não vai se estender aos outros litisconsortes daquele polo. No entanto, o que ele fizer de bom vai beneficiar os outros litisconsortes. Tá certo? Por exemplo, se um apresenta defesa e o outro não, a defesa daquele vai se estender ao que não apresentou defesa. Então, isso unitário, certo? Como a decisão é uniforme, então a defesa de um vai aproveitar o outro. Então, aquilo que for feito ou que não for feito, que prejudica aquele litisconsorte, não vai se estender aos outros. Mas aquilo que for feito de bom, que pode beneficiar, vai ser estendido aos outros litisconsortes, certo? Então, no litisconsórcio unitário, os atos benéficos alcançam todos os litisconsortes, mas não os atos e as omissões prejudiciais, como confissão de um litisconsorte. A confissão, a ausência de defesa, esses atos que tendem a prejudicar a parte não vão se estender aos outros litisconsortes que estão ali, tá? Isso quando eu falo em litisconsórcio unitário. O artigo 118 diz que cada litisconsórcio tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Exatamente porque o artigo 117, a primeira parte, fala que eles são individualmente considerados, são pessoas que estão ali, cada um por si,
tá? Então, eles têm esse direito de exercer suas faculdades processuais e têm o direito de serem intimados individualmente de tudo que está acontecendo naquele processo. Então, eles são vistos de forma individual. As provas serão favoráveis ou contrárias ao interesse comum do litisconsórcio. A gente viu na aula passada, né, aqui com vocês, o processo civil, eu falei que a prova, quando ela é anexa ao processo, aquela prova ela é absorvida pelo processo, independentemente de quem anexou aquela prova. Então, aqui da mesma forma acontece com os litisconsórcios. As provas vão ser favoráveis ou contrárias a depender do entendimento do juízo. E aqui um ponto muito importante, a contagem dos prazos. Então, essa contagem dos prazos para os litisconsórcios será em dobro, se eles tiverem procuradores diferentes, se seus advogados forem pessoas diferentes. E detalhe, se forem de escritórios de advocacia distintos, porque se for do mesmo escritório, a regra não vale. Então, se eu tenho vários litisconsórcios e ele tem um prazo de 15 dias para apresentar defesa, o prazo vai ser em dobro. Isso se eles tiverem advogados distintos, se tiverem procuradores diferentes e de escritórios de advocacia diferentes, tá? O afastamento dos efeitos da revelia, nós vimos também, agora no slide anterior, de que a contestação apresentada por um dos réus vai se estender ao outro réu que, por acaso, que porventura, não tenha apresentado defesa. E o artigo 1105, ele fala do recurso, que se for também litisconsórcio unitário, o recurso que um litisconsórcio interpôs vai aproveitar ao outro, tá? Se os interesses deles forem comuns, tá certo? Então, aqui são algumas regras que eu trouxe. São muitas outras, tá? Que existem, que a gente vai estar vendo aí quando tudo isso acabar, que a gente vai voltar às aulas normais, a gente vai poder se aprofundar mais nesse assunto, que é muito importante. E aí eu trouxe o artigo 229, o artigo 345 do CPC, que falam isso que eu falei anteriormente, né? Da questão dos prazos em dobro, se eles tiverem diferentes procuradores de diferentes escritórios de advocacia, e também a revelia, que vai aproveitar aos outros, a apresentação de defesa vai aproveitar aos outros, e a revelia não vai, então, né, produzir os efeitos se um dos litisconsórcios apresentar contestação. Vai beneficiar aos demais. Vamos lá, nós ainda temos um pouco de tempo. Acredito que dê para a gente dar andamento aqui, certo? Tá tudo ok, né, pessoal? Bom, e a intervenção de terceiros? Não sei aqui se vai dar tempo a gente terminar, tá? Já são 19h50, mas vamos ver aqui até onde o Zoom nos permite. Mas acredito que não dê tempo, né? Faltam uns 20 slides, mas vamos continuar. Bom, gente, e a intervenção de terceiros? Ela é muito comum também dentro do processo, principalmente pelas inovações que o CPC trouxe, com a modalidade da intervenção de terceiros, chamada desconsideração da personalidade jurídica, que o que acontece muito nos processos de consumidor, processos trabalhistas. Então, é um assunto também um instituto muito comum no âmbito processual. E o que é essa intervenção de terceiros? Como o nome fala, tem um terceiro, ou seja, alguém que não compõe o polo passivo nem ativo da demanda. E esse terceiro vai intervir no processo. E ele vai intervir no processo de que forma? Ou porque ele quer atuar no processo em um dos polos, ou porque ele foi provocado, porque ele foi convocado a intervir no processo. Então, ela é uma modalidade comumente, né, de ser voluntária, mas pode ocorrer a provocação através das partes que já estão no processo. As partes envolvidas vão provocar, as partes do processo vão provocar a intervenção desse terceiro, de uma pessoa que está fora do processo. Ele vai adentrar ainda. E quando ele entra, ele vai acabar formando esse litisconsórcio. Então, essa intervenção ela pode ser espontânea, quando a iniciativa é do terceiro,
Eu posso ter a vontade, eu tenho um interesse de entrar naquela relação processual para auxiliar uma das partes, por exemplo, e ela pode ser provocada quando as partes que já compõem os polos da ação provocam o ingresso desse terceiro. E aí a gente vai ver que as modalidades especificamente. Né? No CPC, nós temos essas modalidades de intervenção de terceiros. A assistência, a denunciação à lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Quais dessas modalidades eu posso dizer para vocês que pode ser considerada como voluntária? Como aquela em que o terceiro ele tem o interesse de adentrar no processo. Seria a assistência e o amicus curiae. A assistência ela vai ser sempre voluntária. É quando alguém está fora do processo e ele tem um interesse de assistir uma das partes, porque ele pode ter um interesse envolvido naquela demanda, e ele pode contribuir para isso. Inclusive, a sentença pode produzir efeitos sobre os direitos dele, por conta do que está envolvido no processo. Então, é alguém que quer auxiliar uma das partes, e ele pode ingressar para assistir o autor ou o réu, e daí ele forma esse litisconsórcio. E o amicus curiae, ele pode ser voluntário, mas ele pode ser provocado também. Então, esse amicus curiae, que é o amigo do tribunal, que é alguém que tem um conhecimento técnico sobre uma matéria de repercussão geral, uma matéria relevante socialmente, então, ele pode entrar no processo por interesse próprio, o requerimento dele mesmo, mas também quando ele é convocado para auxiliar o juiz por conta daqueles conhecimentos técnicos que ele tem que o juiz não tenha sobre aquele conteúdo. E as demais, denunciação da lide, chamamento ao processo, incidente de desconsideração da pessoa jurídica, são modalidades provocadas. Então, esse terceiro vai entrar no processo provocado por uma das partes que já estão envolvidas ali. Então, eu vou tentar ser rápida, né? Vou evitar ler os artigos, resumindo aqui no que eu estou falando, para dar tempo da gente finalizar a aula, tendo visto todo o conteúdo, tá? Então, a assistência, como eu falei, alguém que está fora do processo, esse terceiro, ele ingressa na relação processual por vontade própria, ele faz um requerimento para o juiz, dizendo que quer auxiliar, assistir uma das partes. É claro que as partes vão ter o direito de se manifestar sobre esse requerimento, elas têm o direito de recusar essa assistência que está sendo ofertada, e o juiz irá analisar e receber ou não esse assistente vai receber o processo no estado em que o processo se encontra. Então, se ele fez esse requerimento já depois da fase de saneamento do processo, ou seja, depois da apresentação da contestação, ele vai receber o processo no estado que se encontra. Não vai poder exercer nenhum ato processual que caberia em momento anterior. Certo? Então, cabe enquanto não houver coisa julgada. Enquanto não transitar o julgado processo, esse assistente pode estar requerendo essa assistência. Em qualquer fase, em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, mas ele vai receber sempre o processo no estado em que o processo se encontra. Essa assistência, como eu falei anteriormente, ela vai ser sempre facultativa. Ela tem que ser sempre requerida, vai ser dado o momento para as partes se manifestarem, então o juiz vai analisar se recebe essa assistência ou não. E aí, vamos supor que o juiz recebe. Ele aceita aquela pessoa, aquele terceiro, como assistente do autor. Ou aí eu vou ter um litisconsórcio ativo formado. E o litisconsórcio incidental. Ele se formou no decorrer do processo, com o processo em andamento. E aí, uma das mais importantes e de difícil compreensão é a denunciação da lide. Está prevista nos artigos 125 a 129 do CPC. A denunciação à lide, ela tem dois critérios para a gente distinguir ela muito facilmente dos outros. Porque ela tem uma dupla função. Ela vai ser sempre provocada, tá? O terceiro, ele vai sempre entrar no processo, nessa situação, provocado por alguém que já compõe um dos polos. Não é voluntário. Então, acontece quando uma das partes, seja autor ou réu, ele quer evitar uma ação posterior.
um terceiro que está fora do processo. Sempre que eu falo terceiro, é alguém que está fora do processo. Então, um dos polos, uma das partes, seja autor ou réu, ele pretende convocar o ingresso de um terceiro que tem uma relação envolvida com aquelas partes. E que, se ele chamar esse terceiro logo para essa ação, ele vai estar evitando uma ação posterior que essa parte teria que ajuizar. Então, ela tem uma dupla função, é uma função cumulativa. Primeiro, notificar a existência do litígio a terceiro, ou seja, esse terceiro tem um envolvimento com aquele litígio entre autor e réu. E aí, autor e réu podem convocar o ingresso desse terceiro, ou podem não convocar. Se eles não convocar, eles vão poder, depois de finalizar aquela ação, ajuizar uma outra ação contra esse terceiro para cobrar-lhe algo que ele deveria ser resolvido dentro dessa ação. Tá? Então, vai evitar uma ação regressiva. O que é essa ação regressiva? Geralmente, pessoas que estão envolvidas num processo, que perderam alguma coisa, tiveram que pagar uma condenação, foram vencidas no processo. E essa responsabilidade seria de um terceiro envolvido, mas esse terceiro envolvido não estava na relação, então ele não sofreu os efeitos da condenação, porque a sentença ela só vai produzir efeitos para as partes envolvidas, para as partes que estiveram na demanda. Então, essa pessoa que sofreu os efeitos daquela condenação, ela tem o direito de, posteriormente, ajuizar uma ação regressiva para cobrar daquele terceiro aquilo que ela teve que pagar naquela demanda, que não era de responsabilidade dela, mas era do terceiro. Então, para evitar essa ação regressiva, uma outra ação para discutir tudo aquilo, é mais fácil, é mais rápido, é mais econômico você denunciar a lide, aquele terceiro, para que ele entre na ação e se resolva tudo naquele processo. Então, ao invés de resolver apenas a relação entre autor e réu, resolveria também a relação dessas partes com esse terceiro. Entenderam? Então, há uma economia processual. Então, essa é a segunda função do litisconsórcio, propor antecipadamente a ação de regresso contra quem deva reparar os prejuízos do denunciante na eventualidade de sair vencido na ação originária. Então, vamos aqui um exemplo bem fácil, bem rápido. O réu, ele está ali sendo citado naquela ação para pagar uma dívida. E vamos supor que essa dívida deva ser cumprida por esse terceiro. O que o réu vai fazer? Bom, ou eu pago aqui logo, vou sofrer os efeitos da condenação e vou pagar essa dívida, e depois eu vou ajuizar uma ação de regresso contra o terceiro para cobrar o que eu tive que pagar. Pode fazer isso? Pode. A denunciação ali ela é facultativa pela parte do processo. Então, eu tenho o direito de denunciar a lide, mas eu tenho também a possibilidade de não denunciar, certo? Eu posso deixar para ajuizar essa ação de regresso depois e me resolver com o terceiro. Mas eu posso também, de forma econômica, chamar logo esse terceiro, eu digo que eu estou denunciando ele, para que ele ingresse na relação e a gente resolva tudo num único processo. E assim eu vou evitar ajuizar essa ação de regresso posteriormente. Entenderam? Não é difícil, é bem tranquilo. Então, consiste em chamar um terceiro que mantém um vínculo de direito com a parte, para vir responder pela garantia do negócio, caso o denunciante saia vencido no processo. Então, quem é denunciante? Eu já falei, denunciação à lide é uma espécie de intervenção de terceiros provocada, onde uma das partes envolvidas vai denunciar alguém que está fora a lide. Então, o denunciante vai ser uma das partes, o autor ou o réu. E o denunciado é esse terceiro que está fora. Então, há uma denunciação à lide de um terceiro que deveria responder por aquele processo. Então, essas são as hipóteses de cabimento. Garantia da evicção e um direito regressivo de indenização. O que é evicção? É a possibilidade de se perder alguma coisa, algum bem, algum direito, por uma decisão judicial. E há essa possibilidade de perder. Observe que o denunciante tem uma possibilidade grande de perder alguma coisa naquele processo. Então, ele vai garantir logo esse direito regressivo dentro dessa denunciação.
e evitar ajuizar uma ação de regresso, uma ação posterior para resolver tudo aquilo, quando ele poderia resolver dentro daquela mesma demanda. Então, é uma economia processual muito grande. O artigo 125 fala que é inadmissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. É admissível quando ao alienante imediato no processo relativo à coisa, cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. E aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Aqui eu tenho um regresso. Então, olha, eu tenho que ter essas duas possibilidades. Eu tenho que ter a evicção, que é a perda de um bem por decisão judicial, e eu tenho que ter a possibilidade de ajuizar uma ação regressiva posteriormente. Mas eu vou me abster de ajuizar essa ação regressiva e vou logo convocar o ingresso desse terceiro para que eu resolva dentro daquela mesma demanda. Então, vamos ver aqui um exemplo bem tranquilo para a gente poder passar aqui para esse próximo tópico. Deixa eu pegar aqui outros participantes. Para dar um exemplo. Vamos lá, eu tenho Natan, Matheus, Natan e Narcelane. Eu sempre dou esse exemplo. Então, quem pagou já direito das coisas comigo, que estiver assistindo isso aqui, vai ver esse exemplo de novo. Vamos supor que Narcelane tem uma casa no valor de 300 mil reais e Narcelane fecha sua casa porque recebeu uma bolsa e foi fazer um mestrado em Nova York. E aí Narcelane está lá fazendo seu mestrado, resolveu, engatou um doutorado e ficou alguns anos em Nova York. Quando finalizou seus estudos, ela volta para o Brasil e ela encontra na sua casa o Natan. Natan morando bem instalado já há alguns meses, como se fosse o próprio proprietário. E Narcelane fala, Natan, essa casa é minha, não sei o quê, nunca vendi ela. E Natan, não, mas eu comprei essa casa de Matheus. Ele me passou, tá aqui o registro de imóvel e tudo. Então, houve uma fraude nessa situação, certo? E aí Natan diz o quê? Não vou sair da casa. Eu tô com o registro de imóvel, tá aqui passado em cartório, tudo legal, eu não vou sair daqui. E Narcelane, pois bem, pois eu vou ajuizar uma ação reivindicatória contra você para que você saia da minha casa. E aí, Narcelane ajuiza uma ação reivindicatória contra o Natan. Observe, Natan tem uma possibilidade muito grande de perder a casa, não tem? Tem. Uma casa comprada por 300 mil reais. Natan não sabia de nada. Narcelane também não estava sabendo de nada. Então, o que Natan vai fazer nesse processo? Ele tem duas possibilidades. Então, ele comprovou a evicção, porque ele tem a possibilidade de perder um bem por uma decisão judicial, mas também ele tem a possibilidade do direito de regresso. Então, ou ele vai chamar Matheus Reis, denunciar a lide Matheus, dizendo que ele está envolvido naquela situação, que ele vendeu uma casa que já tinha um proprietário. Então, ou Natan denuncia a lide Matheus, Matheus ingressa no processo e vai apresentar a sua defesa. Ou então, Natan não faz isso, se responsabiliza pelo processo, perde a ação, o juiz devolve a casa para Narcelane, Natan perdeu a casa e perdeu os 300 mil que passou para Matheus. E depois Natan pode ajuizar uma ação contra Matheus para adquirir a restituição desse dinheiro de volta. Mas observe, são duas possibilidades. Seria mais fácil para Natan denunciar a lei de Matheus, para que Matheus adentre no processo e apresente uma defesa de tudo isso, certo? Então, há uma economia processual e no único processo eu vou resolver as três situações. Então, para o denunciante, é muito melhor promover a denunciação, é mais econômico. Então, vamos ver como ficou caracterizado aqui, nesse exemplo que eu dei, esses requisitos da evicção. A onerosidade da aquisição, ok? Natan comprou de Matheus a casa por 300 mil reais. Então, existe a onerosidade, existe a possibilidade da perda total ou parcial da propriedade pelo Natan no processo, ele pode perder. Existe a ignorância por parte de Natan
de que a coisa era litigiosa, de que a coisa era de Naticelane. Então, existe a ignorância, sim. Natan precisa ser inocente nessa história. Existe o direito de Naticelane anterior a essa alienação, feita de Mateus para Natan. Existe, Naticelane era a proprietária anterior. E existe a possibilidade de denunciação da Lide a esse alienante Mateus. Foi Mateus que vendeu para Natan. Então, Mateus é o alienante. Então, se eu conseguir comprovar todos esses requisitos, eu tenho a evicção e eu posso denunciar a Lide. E aí, essa ignorância por parte de Natan precisa ser comprovada, tá? A ignorância e a onerosidade. Natan era inocente, ignorava que a coisa já tinha um proprietário, ignorava a litigiosidade da coisa e pagou por ela o valor de 300 mil reais. Então, esse é um exemplo bem claro de denunciação à lide. Então, normalmente, a denunciação da lide, ela ocorre quando o denunciante quer se eximir da responsabilidade por que ele está apontando a responsabilidade para um terceiro. Tá? Ainda que ele tenha uma certa responsabilidade, mas a responsabilidade maior é daquele terceiro que precisa adentrar no processo e arcar com os efeitos daquela possível e futura condenação. Mas, como eu falei, não é obrigatória a denunciação à lide, tá certo? Eu tenho a possibilidade de não denunciar e esperar por uma ação regressiva para resolver o problema com o terceiro, que eu poderia ter convocado para adentrar no processo logo. E há a possibilidade de uma denunciação sucessiva. Vamos lá pegar aqui o exemplo. Então, Mateus, que foi a pessoa que transferiu o imóvel para Natan, né, recebendo os 300 mil reais, Natan denunciou Mateus. Mateus adentra no processo. Mateus ainda pode denunciar a Viviane. Mateus pode dizer, não, mas eu já comprei essa casa da Viviane. Viviane, vai poder denunciar uma outra pessoa? Aí já não pode, tá? Essa denunciação, ela acontece uma vez e sucessivamente mais uma vez. Então, a denunciação sucessiva, ela só é admitida uma única vez. Então, eu tenho uma denunciação normal e o denunciado ainda pode denunciar uma outra pessoa. Isso é que eu chamo de denunciação sucessiva. Então, o artigo 125, parágrafo 2º, diz que admite uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover uma nova denunciação. Então, a única coisa que caberia à Viviane aí era realmente ajuizar uma ação regressiva contra a pessoa que ela teria interesse de denunciar, certo? Então, acredito que ficou um pouco claro, né? Cuidado, gente, não cabe denunciação à lide nas relações consumeristas e não é admissível dentro do procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Por quê? Porque são relações, em tese, simples e que precisam ser céleres. Então, não se admite um procedimento desse que pode provocar uma demora processual. Tudo aquilo que promove uma demora processual não é muito admitido no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Então, não se admite em relações consumeristas e no procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Muito cuidado com isso. Mas se admite litisconsórcio, tá? O chamamento ao processo, estamos finalizando, gente. Nós já estamos aqui, deixa eu ver quanto tempo. Eu já passei um bocado, mas estou finalizando, prometo. O chamamento ao processo é muito parecido com a denunciação da lide no sentido de que alguém que está dentro promove a entrada desse terceiro, né? É também provocado. Mas aqui eu tenho uma situação bem peculiar, em que eu tenho um devedor que está promovendo o ingresso desse terceiro para que ele também se responsabilize pela dívida. Então, aqui eu já tenho uma responsabilidade solidária. É algo marcante aqui no chamamento ao processo. Então, quem já está na demanda é responsável, mas não é responsável sozinho, exclusivamente por aquilo que se pede. Ele quer convocar a entrada desse terceiro para que ele também sofra os efeitos daquela sentença.
Então, observe que é diferente da denunciação ali, de não envolve evicção, aqui já envolve uma responsabilidade solidária, acontece muito em casos de fiador, e vai favorecer o devedor que está sendo acionado na ação, porque ele tem uma responsabilidade, mas tem alguém que tem uma responsabilidade em conjunto com ele e que precisa adentrar no processo com uma forma até de favorecer ele, para que ele tenha uma condenação menor, ou para que aquela responsabilidade seja rateada entre ele e o terceiro. Então, isso que é o chamamento ao processo. Né? Quando esse terceiro, ele tem uma responsabilidade também, essa responsabilidade ela é solidária. Então, é passível de chamamento o devedor, na ação em que o fiador for réu. Então, o fiador, ele tem uma responsabilidade por aquilo que ele assinou, por aquele contrato onde ele aparece lá como o fiador. Mas tem um devedor principal, e esse devedor principal precisa se responsabilizar por aquela dívida. Então, ele chama, que é para poder isentar daquela responsabilidade. Os outros fiadores, quando só um fiador for citado, todos os devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de algum deles parcial ou totalmente a dívida comum. Então, foi cobrado só de um ou dois devedores solidários, mas tem outros devedores também que precisam entrar. Então, o objetivo aqui é realmente baratear os efeitos da condenação para quem está chamando o terceiro ao processo. Normalmente, esse chamamento ao processo é feito na contestação, que é quando o devedor foi citado para apresentar a defesa, e aí ele já apresenta a defesa chamando ao processo aquelas outras pessoas que também são responsáveis por aquela dívida. Bom, e o incidente da desconsideração da personalidade jurídica foi uma modalidade nova de intervenção de terceiros, que foi incluída na reforma processual civil em 2015. E esse incidente, ele é muito comum nos processos, também nos processos trabalhistas, porque ele visa resguardar, garantir o crédito de alguém na demanda, caso a empresa acionada não tenha esse crédito para pagar. Então, vamos ver aqui com o que diz o artigo 183 do CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber. O Ministério Público ele não tem as regras, né, de intervenção, não é todo o processo que o Ministério Público deve intervir. Então, aplica-se a possibilidade de desconsideração inversa da pessoa jurídica. Então, vamos lá, gente. Um exemplo bem claro disso que acontece em relações consumeristas e em relações trabalhistas. Uma relação trabalhista. Eu trabalho para uma determinada empresa e aciono essa empresa porque fui demitido e não recebi minhas verbas rescisórias. Quando chega no momento da execução do processo, que o juiz está procurando dinheiro, bens da empresa para garantir o meu crédito, ele não encontra. E aí eu vou ficar sem receber? Não, eu vou entrar com um requerimento para o juiz desconsiderar a personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios que ali se encontram no contrato social daquela empresa. Então, o juiz deixa de considerar a pessoa jurídica e passa a considerar as pessoas físicas responsáveis por aquela empresa para tentar conseguir garantir o meu crédito trabalhista. Então, se o juiz não encontrou nada no nome da empresa, não encontrou dinheiro nem bens, desconsiderar a pessoa jurídica e vai começar essa busca em nome dos sócios para poder garantir o crédito daquele trabalhador, tá? O artigo 50 do Código Civil relata também quais são as possibilidades que essa desconsideração pode ser autorizada pelo juiz. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio da finalidade, pela confusão patrimonial de bens da empresa e de bens dos sócios, pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, observe, o juiz deixa de considerar a PJ, a pessoa jurídica,
para atingir os bens dos sócios. Porque, querendo ou não, tem determinadas situações que os sócios meio que se escondem ali por trás da figura da pessoa jurídica para cometer alguns abusos. E essa modalidade, ela tem essa finalidade de resguardar o crédito do autor. O artigo 134 fala do cabimento, né, no CPC, que é cabido em todas as fases de conhecimento, no cumprimento da sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, não só na execução de título executivo judicial, como uma sentença, um acordo, mas também se você ingressa com uma ação, né, para cobrar um cheque, um título executivo extrajudicial para cobrança de um contrato. Então, nos processos trabalhistas, a gente já pede isso logo no início da ação, já presumindo que mais na frente a empresa ela possa não ter créditos, não possa ter bens a garantir o que o reclamante tem a receber, a gente já pega a desconsideração da pessoa jurídica para que o juiz promova isso e tente resgatar o crédito do reclamante. Então, é um instituto muito necessário, muito utilizado. E aí existe a possibilidade da desconsideração inversa da pessoa jurídica, que é o contrário do que nós vimos agora. Nós vimos a desconsideração da pessoa jurídica, onde o juiz desconsidera a pessoa jurídica para atingir os bens da pessoa física, sócios da pessoa jurídica. Aqui, o juiz já vai deixar de considerar a pessoa física, que é envolvida no processo, para atingir os bens, o patrimônio da pessoa jurídica a qual ela pertence. Então, aquela pessoa física não tem bem nenhum, não tem crédito nenhum. Mas soube-se que ela tem uma pessoa jurídica, que ela faz parte, que ela é sócia de uma pessoa jurídica. Então, o juiz deixa de considerar a pessoa física para atingir a pessoa, deixa de considerar a pessoa física para a pessoa física que é demandada no processo, para considerar a pessoa jurídica da qual ela faz parte. E em cima da participação dessa pessoa nessa empresa, o juiz pode estar bloqueando bens e créditos para garantir o direito do autor. Então, aqui caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. Então, observe, quem é que é responsável por pagar algo num processo, aos efeitos da condenação? Quem foi demandado. Aqui foi a pessoa física que foi demandada. Não tem nada a ver a pessoa jurídica a qual ela pertence. Mas ela está ali dizendo que não tem bens, que não tem crédito, de má fé, abusando mesmo daquele direito dela. E aí se sabe que ela é sócia de uma pessoa jurídica. Ela é sócia sócia com outras pessoas de uma pessoa jurídica. E aí o juiz desconsidera a pessoa física envolvida no processo para buscar bens da pessoa jurídica da qual ela faz parte. Então, são meios utilizados para garantir o crédito de alguém no processo. E muito utilizada. No processo de trabalho, nossa, é muito comum a consideração da pessoa jurídica, tá? E, por fim, para finalizar a nossa aula, nós temos o amicus curiae. O amicus curiae, eu falei no início da aula, que ele é chamado de amigo do tribunal. E ele pode ingressar como um terceiro de forma voluntária, por interesse próprio, requerimento próprio. E o juiz vai analisar se recebe ele como amigo do tribunal ou não. Mas também ele pode ser convocado pelo juiz para auxiliar na decisão, não que ele vai decidir, né? Para auxiliar com os seus conhecimentos técnicos, fazer com que o juiz possa entender melhor aquele caso. Ele parece um pouco peculiar, que não é muito do conhecimento do juiz, porque envolve conhecimentos técnicos, de repercussão geral. Então, ele convida esse amigo curiae para auxiliar, para que ele possa entender melhor aquele contexto. Então, é um apoio técnico ao magistrado, porque ele tem conhecimentos técnicos sobre aquilo que está sendo discutido. É alguém que não é parte no processo, ele não vai compor nenhum dos polos, tá? Essa é uma diferença maior do amicus curiae. Ele não vai ficar do lado do polo passivo nem do polo ativo. Ele vai auxiliar, é o magistrado com os conhecimentos técnicos que ele tem. E aquele processo, ele precisa envolver um assunto um assunto relevante, um debate de repercussão geral na sociedade,
para que seja admitido esse amicus curiae, certo? O debate que está sendo travado no processo precisa ter uma repercussão geral socialmente. E o artigo 138 trata do amicus curiae, né? O juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício, olha, irrecorrível, de ofício a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação da pessoa natural ou jurídica, detalhe, esse amicus curiae pode ser uma pessoa jurídica também, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, aqui tem alguns critérios. A matéria tem que ser relevante, tem que ser de repercussão geral, pode ser convocado pelo juiz, mas pode ser requerido pelas partes também. E esse amigo do tribunal, ele não tem necessidade de estar acompanhado por advogado, salvo se ele adentrou no processo por requerimento próprio, de forma voluntária. Nesse caso, ele tem que estar acompanhado de advogado. E o magistrado é livre para decidir acerca da conveniência ou não da intervenção desse amicus curiae. Quando o juiz convoca é uma coisa, agora quando ele pede uma intervenção, que ele pede para adentrar no processo, o juiz vai analisar a necessidade e a conveniência da intervenção desse amicus curiae. Bom, gente, então, deixa eu tirar aqui. Era isso mais ou menos que eu tinha para trazer para vocês. Não olhei os comentários ainda, eu estava aqui tão focada vendo o slide, tentando passar com medo. Olha só, nós ficamos aqui quase 1h30. Me perdoem, mas é porque o assunto é muito extenso. Fica chato a gente ter que cortar, né? Mas eu agradeço demais a participação. Ainda vou ler aqui. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela presença dos professores, Gabriela, professor Hammurabi. Acho que só. E qualquer dúvida, vocês sabem que podem estar contando comigo. Tentei resumir um assunto muito extenso, muito importante na esfera processual, mas fiz o que eu pude, tá bom? Obrigada. Vou estar compartilhando com vocês esses slides. E quem vai pagar processo civil comigo vai poder ver isso de forma mais aprofundada nesse semestre. Deixa eu ver. Obrigada, professora Gabriela. Obrigada, professor Hammurabi. Alguém printou, gente? Alguém printou? Me confirma aí, se não tiver printado, printa, por favor. Obrigada. Gente, participem mais. A gente está fazendo isso com muito carinho para vocês. Eu acho que ninguém no Piauí está tendo essa oportunidade de estar passando esse momento de isolamento social com os professores discutindo temas tão importantes. E comigo a gente vai ver na próxima aula, talvez daqui a 2 semanas, ação trabalhista, tá? Ficou esse nosso segundo tema da votação da enquete com vocês. E a gente vai ver ação trabalhista no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigada a todos, estou feliz. Até mais.